Irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, sexta-feira da oitava da Páscoa, essa primeira semana desse tempo de vida, de festa, de alegria, de renovação. E aqui nos encontramos ao redor da palavra que agora ouviremos, que hoje é do Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Ouçamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos dele. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, mas não pescaram nada naquela noite. Já de manhã, Jesus estava aí na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Ele perguntou: Filhinhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo que Jesus mais amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu e arregaçou a túnica, pois estava nu, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com o barco, arrastando as redes com os peixes. Na realidade, não estavam longe da terra, mas somente uns 100 metros. Quando chegaram à terra, viram umas brasas preparadas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então, Simão Pedro subiu e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rasgou. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesse Evangelho, para a gente compreendê-lo bem, precisamos entender a sua riqueza de sua mensagem, de seu conteúdo e também de seu simbolismo. É um texto também muito simbólico. Por exemplo, já chama a atenção no início, quando fala que os discípulos estavam à beira do mar de Tiberíades, onde Jesus apareceu para eles. Não fala mar da Galileia, mas fala mar de Tiberíades, remetendo, portanto, a Tibério, o imperador romano, estão remetendo, portanto, ao dar esse nome, ao destacar esse nome no texto, fazendo uma ligação com o povo pagão, e não o povo judeu. Então, só aqui a gente já percebe essa grande diferença que São João está querendo destacar. Mas vamos lá. Os apóstolos estavam em número de 7 e não 12, curiosamente falando. E na Bíblia, lembrando que 7 é o número da perfeição, então é a comunidade cristã reunida, que a partir do convite da iniciativa de Pedro, vai pescar. A pesca, no Novo Testamento, representa a missão da igreja. Vai pescar no mar, que é o lugar atribuído às forças do mal. Aí vimos em muitas passagens bíblicas quando a gente vai estudando, já falei isso aqui também em outros momentos. Então, é a comunidade de Jesus que sai em missão.
Vamos lembrar do convite de Jesus ao chamar os apóstolos para serem pescadores de homens. Então, a igreja, quando Pedro diz, vou pescar, e os outros vão juntos, está representando isso, né? A igreja de Jesus é missão no mundo para pescar pessoas do mundo do mal, do mundo distante, né? De pessoas que vivem uma vida distante de Deus. Só que o trabalho foi em vão. Passaram uma noite inteira tentando pescar e não pescaram nada. Mas quando amanhece o dia, quando surge a luz do dia, está Jesus na margem do lago. Lembremos também que São João, desde o seu início, trabalha com o simbolismo luz e escuridão, né? Trevas e luz. Então, quando nessa passagem está falando de noite e dia, ele está trabalhando com uma linguagem muito próprio, com um simbolismo muito próprio do seu texto. A realidade da noite significa os apóstolos que saíram à missão, mas sem estar em comunhão com Cristo, sem ter o Cristo presente em suas vidas. Por isso o trabalho não foi frutuoso. Pode remeter também, quando eles voltam ao ato de pescar, está relembrando aquela atitude inicial deles, né? A profissão que eles tinham antes de serem chamados por Jesus. Então, como eu disse, é um texto muito rico de significados. Então, eles já tinham tido experiência com Cristo vivo, por que foram, né, pescar, por que voltaram para Galiléia e estão naquele lugar específico? Bom, pode representar isto, a ação da igreja, né, os apóstolos, sem o Cristo ressuscitado. Por isso o trabalho não deu frutos, por isso é noite. Quando surge a luz do dia com Cristo presente à margem, João já está aludindo ao Cristo que é luz para nós. E a luz se manifesta como na sua fala no Evangelho. Quando Jesus dialoga com eles, pergunta se eles conseguiram alguma coisa, eles não tinham conseguido nada, e lhes diz, jogai a rede à direita. E eles imediatamente fazem aquilo que aquele homem o indicou. Curiosamente falando, eles não reconheceram Cristo ressuscitado nesse momento. Mas, atento à sua palavra, colocaram em prática. E eis que pescaram uma grande quantidade de peixes. Olha Cristo que é luz das nossas vidas, olha Cristo que ilumina a nossa vida, que ilumina o nosso trabalho, que ilumina a nossa missão. É Cristo que faz com que o nosso trabalho dê frutos. Por isso nunca podemos nos afastar de Jesus. O texto também diz que pescaram 153 grandes peixes. É um número também muito estudado, questiona-se por quê, né, deste número específico, visto que geralmente os pescadores não contam quantos peixes pescaram, mas atribui-se por São Jerônimo, né, da parte de São Jerônimo, que naquela época 153 era a quantidade de espécies de peixes conhecidas. Então, como se tivesse pescado um peixe de cada espécie, representando a totalidade de peixes, que na missão dos apóstolos de pescar homens, representa ali, na simbologia, né, do texto bíblico, a totalidade da humanidade, ou seja, a igreja é chamada a tirar todos os homens e as mulheres do pecado para trazer para a luz de Cristo. E quando eles percebem esta pesca, né, frutuosa, após a palavra de Jesus, o discípulo amado reconhece, é o Senhor. Olha só, né? Quem faz a experiência do amor de Deus em sua vida reconhece Jesus vivo. Pedro, que estava nu, veste-se e se joga ao mar. Pedro estava nu, não estava com a veste do serviço, que era o que Jesus tinha dado para a sua igreja. Pedro não tinha assumido ainda com convicção a missão que Jesus tinha lhe dado. Por isso se veste, assume a veste do serviço,
lança-se ao mar, o lugar da habitação do mal, de onde tem que ser pescadas, onde as pessoas têm que ser pescadas, ou seja, mergulha na missão que Cristo lhe dá. E assim eles se aproximam do barco, da margem, perdão, né? Com o barquinho e Pedro na água, mergulhado na missão, eles se aproximam da margem para o encontro com Cristo. E o que havia acontecido lá? Jesus havia preparado uma refeição para oferecer a eles alguns peixes e alguns pães. Jesus ainda pede que traga um pouco dos peixes que eles pescaram e junta-se ao que ele já tinha. Aqui a gente percebe a mensagem que São João está passando para nós, irmãos e irmãs. Depois do nosso dia de trabalho, de cansaço, de luta, de conquistas e de decepções, de vitórias, de derrotas, seja qual for a nossa situação, Cristo sempre tem algo a nos oferecer para nos alimentar. Cristo nos chama para junto de si para nos alimentar, nos fortalecer, nos renovar. Por isso que Ele prepara, mas conta com o nosso esforço também na missão. Por isso pede algo do que eles tinham pescado. Olha a ação de Deus junto com a ação humana. Mas a mensagem principal é essa. Cristo nos alimenta para que a gente se renove e se revigore. E assim, Jesus realiza o gesto eucarístico, né? Pega o alimento, dá graças, pega e reparte alimento entre eles. Olha, remetendo à Eucaristia, e portanto a gente percebe aqui que a Eucaristia é o nosso alimento que a gente é chamado a buscar na nossa vida. Depois de um dia de trabalho, participar da Santa Eucaristia, depois de uma semana de trabalho, participar da Eucaristia no final de semana na vida da comunidade, para que a gente possa se alimentar, se renovar, se revigorar, se fortalecer em Cristo, porque Cristo é o nosso alimento, para que a igreja possa sempre continuar a sua missão, ou seja, para que Jesus possa continuar agindo na história através da sua igreja, que somos nós hoje. Palavra de Cristo que é anunciada e a Eucaristia, dois elementos importantes para a nossa vida de fé, que a gente não descuide nunca disto. E assim, mais uma vez, os apóstolos fizeram, segundo o evangelista João, pela terceira vez, a experiência com Cristo vivo. Palavra e Eucaristia. Que em tantos momentos difíceis que temos passado, principalmente da pandemia, irmãos e irmãs, e tantos desdobramentos que essa pandemia trouxe para a nossa vida, meio a tanto sofrimento, tanta angústia, que a gente busque Jesus na sua palavra e na Eucaristia, na sua igreja, porque é ali, quando a gente vai, que a gente se encontra, que Ele nos alimenta e nos fortalece para continuarmos a missão que Ele nos dá. Que assim seja. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno, fique com Deus.